Olá pessoal, muito bem-vindos. Então, tema do vídeo de hoje, deficiência de hormônio de crescimento, como fazer o diagnóstico. Então, é importante ter em mente, quando a gente está falando em hormônio do crescimento, a gente tem em mente a necessidade de fazer o diagnóstico precoce. Quanto mais tarde a gente fizer o diagnóstico, menor vai ser o resultado. E aí vai ficar mais caro e com um resultado menor. Por quê? Porque além de ter que usar o hormônio do crescimento, a gente vai ter que bloquear o avanço da idade óssea. E esse bloqueio do avanço da idade óssea é feito com uma medicação injetável na menina, chamada leuprorelina, ou um parecido com esse, ou com anastrozol, que também não é barato. Então, quando a gente fala de crescimento, a gente está falando em iniciar esse tratamento por volta do, no máximo 7 anos de idade. Como é que eu desconfio disso? Eu preciso colocar o meu filho no gráfico de crescimento. Eu já falei isso é extremamente importante. E aí, como que eu vou fazer o diagnóstico? A primeira coisa, eu ter uma idade óssea, porque com a idade óssea eu vou ter uma previsão de estatura. Então, muitas crianças, elas vão ter uma idade óssea que não é a idade real. Por quê, doutor Vinícius? Mas a idade óssea não tinha que ser a idade óssea real? Não, não é assim que funciona. Então a idade óssea ela pode ser 20% para mais ou para menos. Por exemplo, se eu tenho 8 anos de idade e tenho 9 anos de idade óssea, está normal. Se eu tenho 8 anos de idade, 7 anos de idade óssea, está normal. Só que o que acontece às vezes, principalmente na deficiência do hormônio do crescimento, eu tenho um atraso da idade óssea. Dentro do gráfico de crescimento, a previsão está boa, só que quando chega na hora da puberdade, a criança não desenvolve. Então é importante também ter uma velocidade de crescimento de mais ou menos 5 centímetros por ano antes da puberdade. Então, dos 2 até o momento que eu começo a desenvolver os hormônios sexuais, eu preciso ter uma velocidade de crescimento estável em torno de mais ou menos 5 centímetros por ano. E aí, se eu desconfio que a criança tem deficiência do hormônio do crescimento, eu vou precisar fazer 2 testes de estímulo. Quais são esses testes? É o teste do GH e clonidina e o teste de GH e insulina. Como que esses exames são feitos? Esses exames precisam ser feitos com acompanhamento de um endócrino pediatra. Eles são feitos aqui na nossa clínica. E o que a gente faz? A gente vai dar um comprimido de clonidina, que é um medicamento bastante potente para reduzir a pressão arterial. O que vai acontecer? Essa pressão arterial baixa vai gerar uma série de reações metabólicas, uma delas é a secreção do GH. E por que não dá para dosar o GH? Porque o GH ele é secretado em picos à noite, então não tem como. Se você dosar o GH de manhã, ele vai dar sempre baixo, sempre zerado. Então assim, nunca peça, você que é profissional, nunca peça o exame de GH para uma criança de manhã. Você vai pedir antes e de meia em meia hora por 30, 60, 90 e 120 minutos após a ingestão desse medicamento clonidina. Deu positivo para a deficiência do GH, ou seja, o meu GH não subiu acima de 7, dependendo dos ensaios pode ser até mais ou menos. O que a gente vai fazer? Vai fazer um novo teste. Que aí a gente, em vez de dar o medicamento para pressão, para cair a pressão, a gente vai dar um medicamento para cair a glicose, que é a insulina. Então eu vou injetar uma dose de insulina nessa criança. A dose varia de acordo com o peso. A gente vai calcular pelo peso ou pela superfície corporal, que é mais seguro. Então eu vou dar literalmente uma dose de insulina para essa criança que não é diabética, é uma dose relativamente alta para provocar uma hipoglicemia. E eu quero que essa glicemia caia abaixo de 50. Então o que vai acontecer? Não dá problema nenhum, tá? Eu já fiz mais de 2.000 exames desse ao longo da minha carreira. Eu já trabalhei num laboratório no início da minha carreira fazendo esses testes para um laboratório no Rio de Janeiro. Nunca vi dar um problema, dar uma convulsão, nada disso, tá?
e 21 anos de endocrinologia, nunca vi uma reação. Aqui a gente sempre faz, toda semana tem um exame de GH aqui na clínica. Então vai injetar a insulina e aí eu vou dosar também o GH antes e depois de meia hora por 2 horas para ver o quanto que esse GH vai subir. Se não subir, está confirmada a deficiência de GH. Quando que eu vou pedir esse exame? Quando o meu filho ou filha estiverem abaixo do alvo familiar. E como que eu calculo o alvo familiar? Na menina, tá? É a altura do pai mais a altura da mãe menos 13 dividido por 2. Eu vou ter a altura alvo dessa criança mais ou menos 5 centímetros, para mais e para menos. No menino, é a altura do pai mais a altura da mãe, mais 13 dividido por 2. Eu vou ter a altura alvo do menino. Então, se eu tenho uma criança que está no gráfico de crescimento fora do alvo familiar, preciso fazer esses testes. Numa idade ali entre 2, 3 anos e 7 anos. O muito pequenininho, a gente nunca faz teste de GH, a gente faz outro teste, que é o teste de GH e arginina. Essas crianças são crianças que já têm um quadro mais exuberante, a gente já olha, a gente já sabe que a criança tem deficiência de GH. O GH é um hormônio muito importante. Quando a gente fala em GH, a gente está falando de Growth Hormone ou hormônio do crescimento. É um hormônio super importante, não só para o crescimento. Adultos com falta de GH também devem tratar essa deficiência de GH, porque ele é muito importante para o reparo. Então, aquela criança baixinha, que, assim, o quadro clássico é uma criança baixinha, fraca, com aumento do percentual de gordura, mas às vezes não tem obesidade, com atraso de idade óssea. Outras formas de apresentação existem, então precisa colocar no gráfico. Como que é o gráfico de crescimento? Vou pegar aqui na gaveta, fazendo tudo de improviso para variar, não pega nada. Quem sabe faz de improviso. Então esse aqui é um gráfico de crescimento que vai até os 20 anos. Então é muito importante você pedir para o pediatra fazer o gráfico, porque eles fazem até os 4 anos, 5 anos, depois para. Perde força, não mede mais, precisa colocar no gráfico. Então esse gráfico, você pode imprimir um gráfico, tem vários gráficos, tá? E aí você vai acompanhar aqui, deixa eu mostrar para vocês, eu vou fazer aqui em vermelho, tá? Então assim, se tiver fora dessa faixa aqui, ó, tá? Se eu não me engano, esse gráfico é da Organização Mundial de Saúde, ele tá até em inglês, tá? Tem outros gráficos, todos são muito parecidos. Então assim, ó, esse aqui, ó, percentil 10, significa o quê? Que somente 10 crianças, tá, tem a altura do meu filho, o resto é tudo mais alto. E no percentil 90, somente 10 crianças têm altura acima do meu filho. Então no percentil 90, ou seja, o meu filho ele só é mais baixo do que 10 crianças em 100. No percentil 10, somente 9 crianças, né, porque conta, né, ou 10, não tem problema. Isso aí é uma questão só de interpretação, mas, ou seja, 10% das crianças têm altura menor do que o meu filho, 90% tem altura maior. Então o bom, né, é você, como cientista, eu vou falar, mulheres com menos de 1,50 m têm prejuízo emocional, homens com menos de 1,60 m têm prejuízo emocional. Eu vejo, se a criança não tem, se ela tem uma previsão de altura de menos de 1,65 m, eu vou tratar. Tá? Não quero ninguém com menos de 1,65 m. Mesmo que não tenha deficiência de GH, vai usar GH para fins estéticos. Tá? E abaixo de 1,55 m na menina. Quando a gente está falando de saúde pública, a gente está falando de uma situação que precisa comprovar a deficiência de GH. E aí vocês vão ganhar o tratamento, tudo de graça, é só ter as indicações. E aí vai precisar de uma série de exames a mais, afastar a doença celíaca e fazer uma ressonância nuclear magnética
da célula túrcica, que é a estrutura que abriga uma glândula muito importante, que é a glândula que fabrica o hormônio do crescimento. Quando a gente fala em hormônio de crescimento, a gente fala sempre em GH, que é a nossa querida e amada hipófise. Se vocês gostaram do conteúdo, compartilhem, ajudem o canal a crescer, me prestigiem dando like, compartilhando também, e a gente se vê no próximo vídeo.